Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vinda a mais uma videoaula de matemática comigo, a Prof. Dilcleia. E o nosso assunto de hoje está imperdível, é novidade. É a nossa segunda aula sobre radiciação, mas essa aula de hoje é diferente da aula anterior. Precisa lembrar daquela e fazer a aula de hoje. Não percam nada. O objetivo da aula de hoje é identificar a radiciação como operação inversa da potenciação. Então, se você sabe a potenciação, radiciação você já tirou de letra. Lembra que as operações têm sempre a sua inversa? Então, potenciação inversa da radiciação. Outro objetivo é compreender e calcular raiz quadrada e raiz cúbica de um número natural. E ainda identificar a raiz quadrada como a medida do lado de um quadrado. Então, vem comigo que a nossa aula de matemática vai começar. Radiciação. Qual é o número que, elevado ao quadrado, é igual a 9? Uau! Pensa um pouquinho. Qual número que elevado ao quadrado é igual a 9? É assim que você vai pensar. Vamos aqui no quadro só fazer um lembrete desse pensamento. Você tem um número que você não conhece, tá? Esse número é o número desconhecido. Ele está elevado ao quadrado. O que é mesmo elevado ao quadrado? 2, expoente 2. Este resultado dá 9. Então, vamos lá. Colocar essa cachola para funcionar, porque você tem que saber bem a tabuada. Alguém que elevado ao quadrado dá 9. Lembra o que você faz com esse alguém? Ele vezes ele dá 9. Operação inversa disso é a nossa radiciação, que aqui a prof trouxe como a operação inversa da potenciação. Então, acompanhe agora nos slides, olha só. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Sendo 3 ao quadrado igual a 9, podemos escrever que a raiz quadrada do 9 é igual a 3. Ora, 3 vezes 3 dá 9. Você já sabia disso? Essa operação chama-se radiciação, que é a operação inversa da potenciação. Ah, agora estão entendendo. Operação inversa. Exemplos. Eu tenho a potenciação que será transformada em radiciação. Vamos lá para o primeiro exemplo? 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Como que eu transformo essa escrita na minha operação inversa? Olhem os números. O 49 ficará dentro da nossa raiz, o índice é 2, porque lá o expoente era 2, e o resultado é 7. Como que eu leio isso? Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Isso mesmo. Um segundo exemplo. Potenciação. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Como que eu faço a operação inversa disso? A operação inversa disso é a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Muito bem. E ainda um outro exemplo. 3 elevado à quarta potência é igual a 81. Como que fica isso na operação inversa? Pense aí na sua casa antes que a prof coloque aqui no slide a resposta. Então, o inverso de 3 elevado à quarta igual a 81, que é a nossa radiciação, a escrita ficará assim. Raiz quarta de 81 é igual a 3. Tomara que você tenha acertado. Se você acertou, significa que entendeu esse processo da potenciação ser transformada em radiciação. Não é isso? Então, ainda aqui, ó. O expoente 4 daquele 3 elevado à quarta, ele vem para onde? Para o índice da raiz. Ele determina o índice que eu vou ler na raiz. Raiz quarta de 81. Combinadinho? Feito? Tudo certo? Continua aqui. O que acontece agora? A prof vai trazer algumas coisinhas para nós exercitar, tá? Aqui eu trouxe assim, ó. Nós vamos determinar. Eu aqui, você aí na sua casa, tentando fazer ou mentalmente ou escrito no papel.
Eu quero que determine a raiz cúbica de 64. Se você precisa encontrar a raiz cúbica do 64, o que você vai fazer, gente? Você vai pensar, como isso é a operação inversa da potenciação, qual é o teu pensamento? Alguém elevado ao cubo dá 64. Olha aqui no quadro, ó. Alguém elevado ao cubo, esse alguém eu não sei quem é igual a 64. Para encontrar isso, gente, esse alguém aqui, que eu não sei quem ele é, vou tirar esse parênteses, desculpa, fazer só um ponto de interrogação, é assim, ó. Ele vezes ele mesmo e tem que dar 64. Aí você faz por tentativa. E por tentativa, você primeiro chuta um número, chuta outro, logo você vai estar bem craque nisso daqui. Que número que eu multiplico ele vezes ele para dar 64? É o número 4, ó. 4 vezes 4 é 16. Esse 16 multiplicado por 4, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 2, 6. Opa, 4 vezes 1, 4, desculpa, mais 2, 6. Portanto, o número Q elevado ao cubo da 64 é o 4. Volta ali para o slide, ó. Eu leio raiz cúbica de 64 e é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 é 64. No início desses nossos exercícios, é legal e importante colocar esse do ladinho porque faz você lembrar, exercitar o porquê ficou aquele número 4. E não fica só jogado e depois você vai olhar no caderno, mas como assim? Da onde que veio? Tá? Então é legal ter essa explicaçãozinha ali do porquê, tá bom? Vamos lá na letra B, ó. Raiz cúbica de 343. Que número que é esse? O número é 7. Por que ficou 7? Porque 7 vezes 7 vezes 7 é 343. Certo aí nessa casa? Olha, muito bem. E agora a raiz quadrada de 64. Opa, raiz quadrada. Raiz quadrada são só dois números iguais. E que número é esse? Esse é direto na tabuada. Que número vezes ele mesmo dá 64? Esse número é 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Vejam que existe tanto raiz cúbica do 64 quanto raiz quadrada do 64. Então, fica ligado. Raiz cúbica, eu preciso elevado a 3. Raiz quadrada, eu preciso elevar ao 2, tá? Continua aqui com a prof que tem mais explicação. Radiciação. Então, eu tenho aqui, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Vejam, a leitura é essa, ó. A raiz cúbica de 8 é igual a 2. Nesta, a raiz quadrada de 81 é igual a 3. E ainda, nesta outra, a raiz quinta de 1024 é igual a 4. É o jeitinho de fazer a leitura. O índice da raiz indica mais ou menos como eu vou ler, tá? Vamos continuar então? Vejam lá, a prof trouxe aqui um jeitinho para exercitar um pouquinho. Vamos ver se vocês ainda lembram, porque em todas as outras aulas são sempre importantes, tá? Não pule processo, para que você crie esse conhecimento teu nesse caminhar que a prof está mostrando. Vamos ver. Uma região quadrada tem área igual a 64 metros quadrados. Qual é a medida do seu lado? Bem, a região quadrada, a área é 64, o que você tem que pensar? Que para encontrar a área de um quadrado, eu fiz a multiplicação de lado vezes lado. Então, se ele é um quadrado, ele tem medidas iguais? Se ele tem medidas iguais, pensa lá um pouquinho na cachola, que a gente já fez esse exercício aqui mesmo, dentro dessa mesma videoaula. A gente já respondeu isso. Quanto tem que ser a medida do lado? Para encontrar a medida do lado desse quadrado, gente, se eu tenho a área, eu posso calcular a raiz quadrada de 64, que é 8. 8 vezes 8 é 64.
Entendido isso? Então, o lado do terreno mede 8 metros, tá? Agora, bastante atenção nesse slide aqui, ó. No próximo, vamos exercitar. A prof trouxe raiz quadrada do 289. Vixe, a prof mostrou por tentativa. Então, agora tento total aqui. A raiz quadrada de 289, professora, eu vou fazer por tentativa. Tentativa, gente, é uma palavra bonita que a gente escreve. Mas, na verdade, vocês falariam, eu vou chutar esse número. É isso mesmo que a prof vai ensinar para você. Só que eu vou ensinar um jeitinho para não ir para o espaço essa nossa tentativa, tá? Vejam lá o que você já sabe. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada do 400 é 20. 20 vezes 20 é 400. Raiz quadrada do 900 é 30. Observe um pouco a sequência da resposta. 10, 20 e 30 são dezenas inteiras. Essas aqui, vocês precisam saber elas quase de cor, tá bom? Ou pelo menos forçar um pouquinho o pensamento vai dar o resultado. Agora, o 289, raiz quadrada de 289, posso dizer que se localiza entre a raiz quadrada de 100 e raiz quadrada de 400? Sim. Portanto, a resposta dela ficará entre 10 e 20. Quais os números que eu tenho entre 10 e 20? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, 19. Muito bem. O que eu quero encontrar? Que número desses eu multiplico ele vezes ele e dá 289. Veja, o meu interesse é 289 que termine com o número 9. Os únicos números que eu multiplico e terminam com 9 são 13 vezes 13, 3 vezes 3 é 9, ou 17 vezes 17, porque 7 vezes 7 é 49. São só esses dois que serão as minhas tentativas. Se você entendeu certinho o que a prof. Dilcleia está mostrando, você não fará várias tentativas, você vai fazer poucas, nesse caso 2. Então, vamos primeiro lá, 13 vezes 13. 13 vezes 13 é 169. Ops, não cheguei no número que eu queria. Agora no 17. 17 vezes 17 é 289. Cheguei no número que eu queria. Muito bem. Então, a raiz quadrada de 289 é 17. Por que mesmo? Porque 17 vezes 17 é 289. Então, respondendo ao exercício, raiz quadrada de 289 é 17. Esse processo, gente, eu gostaria que vocês assistissem novamente esse pedacinho só, porque a prof mostra uma dica de tentativa, ou vamos falar só baixinho aqui, de chutar o número e ele não ir para o espaço. Aí você não sofre. Usar a dica da prof. Qual é a dica? Primeiro, localize a raiz onde ela fica, entre quais raízes inteiras que você conhece. Por quê? Do 100, do 400, do 900, ou qual seria a próxima? Você já conhece. Então, não irá ficar difícil, tá? É só saber localizar, veja os números que aparecem entre eles e daí você terá sempre 2 tentativas ou 2 continhas para ser feito, tá bom? E agora vamos tentar uma raiz cúbica. Vejam lá, a prof trouxe raiz cúbica de 216. Raiz cúbica significa que este número, que eu ainda não sei, multiplicado por ele mesmo, multiplicado mais uma vez por esse mesmo número, tem que ser igual a 216. E veja, nós vamos fazer por tentativa, tá? Por tentativa, vou tentar o número 5. 5 vezes 5 vezes o próprio 5. Isso dá o resultado 125. Não cheguei ainda, ficou menor. Então, a minha próxima tentativa tem que ser um número maior que 5. Quem é maior que 5? Muito bem, é o número 6. 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 6 dá 216. Portanto, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Entenderam a dica?
Na raiz cúbica nós vamos fazer por tentativa. Daí faz esses quadradinhos desenhados no seu caderno, que você sabe que você vai ter 3 númerozinhos iguais e tem que chegar naquele resultado que está dentro da raiz. Combinado? Vamos continuar mais um exercício aqui, ó. Neste exercício temos assim: Fábio construiu 3 quadrados de papelão. O primeiro tinha como medida de lado 16 centímetros. O segundo, a raiz quadrada do lado do primeiro. E o terceiro, a raiz quadrada do lado do segundo. Qual é a medida do lado de cada quadrado construído? Uau! De novo, devagar. Fábio construiu 3 quadrados de papelão. Conseguiram imaginar 3 quadradinhos de papelões? Muito bem. O primeiro tinha como medida de lado o número 16. Continuando a nossa leitura. O segundo quadrado, desenhei o segundo quadrado, ele tem como medida a raiz quadrada do primeiro, do lado do primeiro. Quanto mede o lado do primeiro quadrado? 16. Então, aqui eu vou fazer a raiz quadrada de 16. E raiz quadrada do 16 é 4. Continua a leitura lá. E o terceiro quadrado que o Fábio fez, que ele construiu, terceiro quadrado, tem como medida do lado a raiz quadrada, então esse lado mede a raiz quadrada do lado do segundo. Quanto mede o lado do segundo quadrado? 4. E a raiz quadrada do 4 é 2. Portanto, resposta agora a gente já chegou. Qual é a medida do lado de cada quadrado construído? Então, o primeiro quadrado tem 16 centímetros de lado, o segundo 4 centímetros e o terceiro 2 centímetros. Ficou legal a aula de hoje? Viram bastante novidade? Lembrem-se, palavra radiciação, a operação inversa da potenciação. E vamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Obrigada, muitíssimo obrigada por sua atenção. Um beijo da Prof. Dilcleia. Até a nossa próxima videoaula. Prometo ser bem legal. Não perco e espero você aqui. Tchau, tchau.